Um abraço aos amigos dos Causos Médicos. Partimos para o 31º episódio, hoje com uma honra e um prazer de receber um amigo, uma referência na área de neurologia, o professor Victor Fiorini. Ele foi graduado pela minha querida Escola Paulista de Medicina, fez residência em Clínica Médica na Escola Paulista de Medicina, residência em Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é professor do curso de Medicina da Uninove, professor de pós-graduações em Neurologia e Geriatria da AFIA, professor de pós-graduação de Medicina de Urgência e Emergência no Hospital Israelita Albert Einstein e professor convidado da pós-graduação em Neurointensivismo do Sírio-Libanês. Tirando isso, também tem um histórico de 12 vezes professor homenageado na Universidade de São Camilo. Meu amigo Victor Fiorini, obrigado pela sua presença, é uma satisfação tê-lo aqui hoje. Uma honra para mim estar aqui no seu podcast e já contou com tantas celebridades aqui, né? Meus amigos. Agradeço muito pelo convite e é um prazer. Beleza, vamos trazer um papo bacana e eu acho que, particularmente, contando, né, para os amigos aí, esses médicos jovens que estão nas suas escolhas, as questões que envolvem, né, a sua especialidade tão especial, com tantas nuances clínicas, a neurologia, aquela especialidade que a gente, quando era aluno, sofria tanto para aprender, ou tentar aprender esse exame neurológico. E vamos trazer essa sua história bonita aí, com esse seu caminho de sucesso, que eu tenho certeza que vai inspirar futuros neurologistas aí no país. Vitor, me diz uma coisa, né, eu lhe conheço desde que você era calouro lá na faculdade, e a história da medicina para você foi uma cláusula pétrea? Você já, quando muito jovem, falou, vou ser médico? Ou, como as nossas escolhas da vida, foi alguma coisa trabalhada nos cursinhos, nos anos finais do colegial? Como é que isso aconteceu? Não, começou na infância, realmente. Eu tenho um tio que é médico e irmão da minha mãe. E minha mãe sempre contava que eu era bebê e não ganhava peso e tinha problema de alimentação e tal. E aí ela levava ao pediatra, o pediatra não acertava e ela resolveu levar ao irmão dela, que é médico. E aí ele falou, fome, compra tais suplementos, dá mamadeira. Você tomou 2 mamadeiras? Então ela falava com orgulho que o irmão dela tinha resolvido isso. E com 9 anos eu tive uma cólica renal. E aí eu fui em alguns médicos, mas eu só sentia confiança no meu tio. Quero ir no tio. E aí, daquele dia em diante, eu resolvi ser médico para ser igual a ele. Por ironia do destino, hoje ele é meu paciente, infelizmente, mas é uma honra também para mim tê-lo como paciente e nunca vou poder retribuir o que ele fez para mim a vida inteira. E é um grande exemplo. Eu cheguei a pensar em outras coisas meio bestas, assim, eu estudei violão clássico, falei, será que eu faço música? Mas aí eu não tenho, a mão não é tão grande assim para tocar violão. Eu segui na medicina, segui firme e forte, né? Não, bacana. Inclusive, falando desse seu outro dom aí, eu vejo às vezes suas palhinhas aí com o violão. Acho que numa próxima oportunidade a gente vai trazer ele aqui para apresentar uma musicainha para os nossos telespectadores. Mas muito bacana, eu acho que essas histórias da medicina, o que a gente vê muitas vezes, óbvio que varia muito de colega para colega, mas normalmente elas vêm precocemente. Muitas vêm com um incentivo, um exemplo, uma imagem familiar. Eu também tive um tio médico, acho que ele, né, participou na influência das minhas escolhas como médico. E eu acho que esse é o começo, né? A gente sempre imagina uma coisa e a hora que a gente entra na faculdade, a história começa de verdade. A gente começa a se deparar com o que é a medicina, as especialidades. Eu acho que o começo ele é muito teórico, não sei se você hoje como professor pode me dizer se os esforços nas grades têm trazido um pouco mais de prática, mas a verdade é que a gente ia começar a entrar mais no atendimento real dos pacientes lá para o 4º ano, né? No internato sem dúvida. Hoje você acha que os modelos das escolas médicas tentam trazer um pouco mais de prática precoce para esses alunos? Já. Bom, na nossa época, eu peguei o currículo, o 2º ano do currículo, que acho que o seu foi o último, o antigo, e o meu foi o 2º ano, começou com o 3º ano, sei lá. E aí eles tinham uma especialidade, uma disciplina chamada Introdução ao Hospital. Aí você ia lá, fazia anamnese,
media pressão, passava sonda. E era eu e o Scatolini, né? A gente era do mesmo grupo. Aliás, o Marcelo Scatolini, que esteve no começo da história desse podcast aqui, grande amigo. Grande amigo. E aí a gente passava nessa parte e tinha a história das ligas, né? Então, a partir do segundo ano, você prestava prova para as ligas e as ligas você já tinha uma prática. Eu era da liga de DST, que era uma das ligas mais concorridas que tinha na escola. Né? E hoje em dia, as faculdades, por onde eu passei, que eu dei aula e dou aula em pós-graduação, então eu conheço gente do Brasil inteiro, gente dá aula fora de São Paulo, eles têm cada vez mais optado por colocar a prática nos primeiros semestres. Então, mesmo que o aluno esteja muito cru, ele já tem o contato com o paciente precocemente, né? Tem algumas faculdades que têm tentado puxar o internato já para o quarto ano, ao invés de deixar o quinto ano. Então, tem sido se aproximado cada vez mais, né? Eu não sei como estão as coisas na escola, mas acredito que cada vez a gente tenha tentado puxar para mais cedo isso aí, né? Não, bacana, porque eu acho que, de certa forma, claro que isso é um pequeno primeiro contato, mas estimula, porque todos vêm com aquele sonho, né, com seu estetoscópio no pescoço, querendo aprender com alguma coisa com os mais velhos, como é que são essas manobras clínicas, né? Como é que está o de 33 aí? Enfim, eu acho que isso acaba realmente trazendo um estímulo. O curso, a gente sabe que é duro, né? Período integral, muita prova, e eu acho que essas pequenas histórias que o aluno vai tendo com o paciente na vida real, eu acho que acaba sendo um estímulo. Até para que depois, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ajude a consolidar a escolha do que a gente vai ser como especialista. Porque não é fácil. Vamos falar que quem gosta da medicina acaba gostando de muita coisa. Né? Então, eu acho que tem aquela fase que, né, um mês o aluno de medicina quer ser especialidade, passou 2 meses, ele pensa em outra, e aí viu um professor bacana, ele não gostava nem tanto da especialidade, mas o professor é muito gente boa, pô, esse professor é legal, vou aprender um pouco mais com ele. E você, aparentemente, além da opção da neuro, primeiro você optou pela clínica médica, e isso foi precoce? Teve tremeu para algum lado? Falou, não, putz, podia, além de clínica médica, pensar em outra área? Não, eu comecei na verdade, quando a gente entra na escola, né, naquela época, final dos anos 90, a maioria queria fazer cirurgia cardíaca, então apareceu o professor Zerbini, o Jatene apareceu no Jornal Nacional, e aí todo mundo que queria fazer medicina queria fazer por causa de cirurgia cardíaca, para fazer ponte de safena. Eu li uma estatística na época que 90% dos estudantes de medicina nos anos 90 entravam na faculdade querendo fazer cirurgia cardíaca. E aí eu entrei, mas logo eu comecei a gostar meio de tudo, assim. Não sou que nem o Scatolini, que a gente fazia bullying, que a gente falava que ele ia fazer infecto, que era o último estágio do 6º ano. Porque ele, semestre, toda especialidade que ele passava, ele queria fazer. Era obstetrícia, era pediatria, era ortopedia, todos ele queria fazer. Aí a gente fala, vai ser infecto, que é o último. Porque é o último. Só que a inscrição para residência foi na clínica médica. Quando chegou na infecto, já tinha fechado a inscrição. Então ele prestou clínica médica, lógico. E aí a minha previsão se concretizou. Eu falei, ele vai fazer clínica médica. E aí fez R3 de clínica médica, né? E aí a gente vai passando por essas especialidades e vai gostando de tudo. E a clínica é uma especialidade mais ampla, né? Então, quando você gosta de tudo, talvez a clínica médica seja a que mais te satisfaça. Talvez a pediatria também, mas a pediatria você tem que gostar não só de criança, mas ter paciência com os pais, né? Essa é a grande pedra no sapato de quem desiste da pediatria, porque às vezes não tem paciência com os pais, né? Porque a criança não dá grandes trabalhos. E aí eu gostava de tudo. Quando comecei a ter aula de neuroanatomia no primeiro semestre, eu falei, eu vou fazer neurocirurgia, porque é a mais difícil. O saudoso livro do Machado. Exato. Que não é tão saudoso, porque eu vejo todos os dias esse livro, né? Eu quero fazer neurocirurgia. Aí entrei na Liga de Epilepsias, que foi fundada pelo Dr. Francesco Blumetti. Esse é um grande nome. Amigo nosso, você ortopedista convidar. Infantil. E aí tinha uma professora que era preceptora da Liga,
que era a professora Marli de Albuquerque. Que essa foi uma grande inspiração. Eu acho que quis escolher neurologia por causa dela. Que certo dia ela falou que estava num plantão e o neurocirurgião falou assim: me explica essas coisas de neurotransmissor aí que eu não lembro mais nada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu gosto de neurotransmissor. Quero saber essas coisas, não vou fazer neurocirurgia. Vou fazer neuroclínica que eu quero ser igual a professora Marli. E aí no 4º ano, a gente passou na clínica médica, né? E aí a gente tinha lá o Antônio Carlos Lopes, né? Grande professor, que é uma pessoa brilhante, né? Em termos de diagnóstico, de propedêutica. Ele consegue ver no exame físico coisas que os exames não veem, que quase ninguém vê. É um grande diagnosticador, né? No programa do Jô Soares, ele falou que o House de vez em quando ligava para ele. Não sei se você sabe dessa história. Não lembro, mas legal, bacana. E aí ele fez um desafio. Ele falou assim: o melhor aluno do ano vai ganhar um prêmio que é um Cécio autografado por mim e um certificado. Prêmio Hélio Egídio Nogueira, que era o nome do reitor. E aí a professora que ficava diariamente com a gente na enfermaria, a professora Sueli, um abraço para ela, um abraço para o professor Antônio Carlos, ela fazia a gente dar uma aula sobre o que o nosso paciente tinha. E aí eu tinha um paciente com síndrome da veia cava superior, e aí começou a minha veia docente nesse dia. Eu tinha que dar uma aula, ele usava anticoagulante, eu tinha que dar aula sobre anticoagulante. Aí eu escrevi a cascata, decorei na véspera, e escrevi a cascata da coagulação na lousa. Só para mostrar que uma banca. No dia seguinte eu ia esquecer, né? Ela, nossa, que incrível, você sabe de cor. Eu falei, decorei ontem, professor. Mas dá credibilidade a quem tá vendo, né? E aí a gente tinha que escrever um capítulo, um texto, uma revisão sobre aquilo. Eu escrevi um sobre hemostasia. E quem escrevesse o melhor capítulo ganhava o prêmio no fim do ano. Só que só eu e a Fabiana Ostronoff, que hoje é oncologista nos Estados Unidos, escrevemos o livro. Ninguém mais escreveu, então nós dois ganhamos o prêmio. Ninguém se interessou por escrever. Ou não teve a disponibilidade e a persistência, né? E aí depois disso, o professor Antônio Carlos chamou a mim e o Scatolini para a gente fazer monitoria com ele na disciplina de clínica médica. Eu já tinha entrado na neurologia experimental com o professor Esper Cavalheiro, fazia trabalho lá com ratinhos epiléticos, e aí depois com o professor Antônio Carlos a gente fazia trabalho com ratinhos diabéticos. E aí comecei a acompanhar a rotina da disciplina de clínica médica, a gente foi a congresso, a gente ajudava o professor a fazer aulas, a gente acompanhava, às vezes ele avaliando algum paciente que pediam lá naqueles leitos de convênio que tinha no Hospital São Paulo, e fui me encantando com a clínica, né? Depois eu conheci os filhos dele, o professor Renato Lopes, que é um cardiologista mundialmente... Lá nos Estados Unidos? Mundialmente conhecido, uma das pessoas que mais publicam sobre fibrilação atrial no mundo, né? Tem 200 New England publicados, sei lá quantos. E aí falei, bom, e agora a grande dúvida, neurologia ou clínica médica? E naquele ano, a neurologia entrou como pré-requisito ter clínica médica na residência. Depois ela voltou a ser com acesso direto. Então, meus problemas foram resolvidos. Vou fazer clínica médica e depois eu faço neurologia. Então, eu tive que fazer 2 anos de clínica e depois neuro pronto. As 2 especialidades que eu mais gostava foram contempladas. Né? O mundo convergiu para esse neurologista que está aqui na minha frente, né? Exato. E aí você deve ter eventualmente ficado em dúvida, porque, né, você acabou indo para um dos grandes centros formadores também, além da escola. E como que foi essa experiência de ser Porque eu fiz meu caminho de residência e preceptoria na escola, mas você acabou mudando e fazendo em outra instituição. A adaptação foi fácil, tranquila? Você gostou? Na verdade, eu fui pelo desafio, né? Eu tive a alegria de poder ser aprovado nas 2 provas, na neuro na escola e na neuro no HC. E aí fui consultar alguns oráculos e eles recomendaram, vá para lá, porque é um desafio lá, é um serviço enorme, né? Sim. Você vai ter mais facilidades. Infelizmente, na escola, a gente tinha muito problema com o exame de imagem, às vezes a tomografia quebrava. Tinha uma tomografia no Hospital São Paulo, tinha que pôr o paciente na ambulância e levar no Hospital do Rim. E o HC tinha uma tomografia que ficava a 5 metros da sala de emergência,
era mais fácil conseguir um tomo do que um destro. Te falo, juro, o destro ficava rodando por aquele PS enorme e a tomografia você sabia onde estava. Sei. E aí a neuro pedia muita tomografia, a gente tinha muito caso de AVC, muito caso de cefaleia secundária. E eu fui conhecer antes, né? E era uma organização diferente, o ambulatório, você tem os seus próprios pacientes o ano inteiro. Não é que nem na escola, que você tem aquele bolo de prontuário, você pega o primeiro da pilha. Que era a ficha, era o prontuário, aquela pilha de prontuário azul, né? Você pega o primeiro da pilha e vai atender. Lá não, você tem os seus pacientes. O paciente marca a unidade do Dr. Fulano, a unidade do Dr. Beltrano. Eu acho que dá um exemplo do que é a vida real, né? Pro Ele médico. vai ser seu paciente. E às vezes, quando você acabava e o outro colega estava atendendo, você dava uma ajuda para ele. Tinha um colega lá que era mais enrolado. E aí sempre virava e mexia, eu pegava os pacientes dele, ele não reclamava, é meu grande amigo, né? E foi isso, eu fui conhecer e valeu pelo desafio. Depois eu voltei para a escola, fiquei um tempo no ambulatório de sono com o professor Gilmar. Grande professor Gilmar. Exato. Mas foi esse desafio valeu muito a pena, porque eu tive a oportunidade de conhecer 2 grandes serviços. E aí fiz networking nos 2, né? Você ganha amigos nos 2, né? Até hoje. E de certa forma eu acho que tem um pouco desse negócio da gente estar na zona de conforto, né? Porque não dá para negar, o hospital que você ficou 6 anos, né? 8, né? Foram 2 de clínica médica. Depois da residência. Eu acabei ficando 11, né? Porque foram 2 de geral e 3 de plástica, depois preceptoria, 12 vai. De certa forma a gente acaba, né, conhecendo, tá acostumado com aquela rotina. Eu acho que esses desafios acabam estimulando o nosso progresso muitas vezes. E aí, bom, neurologista, começa a vida de verdade na especialidade, depois você acabou indo para uma subespecialidade, correto? Na verdade, quando eu terminei a residência, eu fui convidado para trabalhar numa equipe de um professor lá do Hospital das Clínicas, que é o Eduardo Mutarelli, que tem uma equipe grande que atendia no Sírio-Libanês e no Oswaldo Cruz. Então eu acabei ficando 3 anos com ele e acabou valendo como se fosse uma subespecialidade de neurologia geral. Eu via muitos casos complexos e depois acabei indo para o ambulatório de sono, onde eu programei fazer meu doutorado, mas por alguns motivos pessoais acabei não conseguindo levar em frente. Eu tive uma hérnia de disco na época, fiquei com um pouco de limitação e aí perdi o timing de fazer o doutorado, mas fiquei lá no ambulatório acho que uns 7 anos, discutindo o caso com os residentes, mas não registrei, não posso anunciar como subespecialidade. Mas é uma área que eu gosto bastante. Perfeito. Não, e obviamente deu cancha aí, porque é uma queixa super frequente no perfil dos nossos pacientes hoje em dia. E é uma deficiência na formação dos residentes de neurologia. Por exemplo, eu tive 4 ambulatórios de sono na residência inteira, que era com o saudoso Flávio Aloy, um grande neurologista, especialista em sono. Que inclusive não é seu familiar parente. direto. Nos conversamos faz alguns anos, né? Quando o colega estava na sua prática e não identificamos um braço comum do Aloy, mas tinha essa coincidência. E aí ele acabou falecendo precocemente. Uma perda. Mas ele era um grande nome, um grande clínico, assim, ele conseguia resolver muitos casos difíceis e era uma figura engraçadíssima também. E aí eu acompanhei o ambulatório dele lá 4 vezes. Oficialmente a gente passava muito pouco na residência, então era uma grande deficiência. E é uma coisa importante, né? Porque os distúrbios do sono são mais comuns em pacientes neurológicos, né? E depois eu fui lá com o professor Gilmar, então a gente discutia muito caso, a gente discutia muito artigo, tinha um curso de teórico muito interessante, então foi uma grande escola para mim. Só que para fazer a prova de título de neurofisiologia, de sono, você tinha que saber laudar polissonografia, isso eu não fazia. Depois abriu uma prova, eu fiquei sabendo só depois, abriu uma prova só para clínica, não para quem laudava polissono, mas acabei perdendo o prazo, não fiquei sabendo. Mas é uma área que eu gosto bastante, mas eu não abandono a neurogeral. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquele foco numa área específica. Eu gosto mais de uma abrangência justamente por causa de rotina, para não ter aquela rotina exatamente igual do médico que só atende aquele tipo de paciente. Eu acho que isso não é o meu perfil. Não, e falando de sono, eu não sei se
você já viu algumas reportagens que o que está em voga hoje em muitos segmentos de turismo é o turismo do sono. As pessoas correm tanto, tem tantos distúrbios de sono, que aí eles pagam caro e tiram umas férias para poder dormir, né? Dormir, o turismo do sono chamado. Mas realmente, acho que na rotina, não só acho que no seu paciente com doença neurológica de base, mas a rotina dos grandes centros, tela, estímulo, eu acho que isso realmente repercute nas noites mal dormidas aí dos nossos pacientes, né? E cada vez mais a gente tem usado o argumento de que você precisa dormir bem para poder se poupar de várias doenças, né? O paciente com demência, você fala, se não dormir bem, a demência vai progredir mais rápido. O paciente com esclerose múltipla, paciente com epilepsia, privação de sono, pior enxaqueca. Privação de sono é um dos gatilhos para a crise de enxaqueca. Então, cada vez mais a gente tem abordado isso. Né? E o neuro, Vitor, outro dia recebi um colega nefro, mas acho que também é uma especialidade que, além de, como você disse, se você gosta disso, além de ser alguém que fecha bastante, né, no estudo da neurologia, é um grande clínico desse paciente. Porque eu acho que tem muito paciente que segue, obviamente você deve encaminhar para um colega ou outro especialista, mas basicamente segue contigo, né? E as questões gerais da clínica médica, o neurologista domina e acaba controlando nesse paciente, né? Ah, sim, muitas coisas clínicas a gente acaba tendo que absorver. O paciente com AVC, muitas vezes a parte cardiovascular, a gente precisa também saber cuidar, né? Tratar dislipidemia, anticoagular pacientes com arritmia cardíaca que tiveram AVC. Essa decisão muitas vezes cabe ao neurologista, né? E na parte do sono, a gente tem a parte de apneia do sono, então tem coisas otorrinolaringológicas, as coisas pneumológicas. Pacientes que têm miastenia graves também tem algumas coisas respiratórias que a gente tem que saber lidar, né? E tem efeitos colaterais de remédios, né? Sim. Então, tem pacientes que têm doenças neurológicas que dão incontinência urinária, que tem efeitos colaterais que dão diarreia. Tudo isso a gente tem que saber lidar, né? E é muito importante. Doença de Parkinson tem muita alteração autonômica. Então, eles têm alteração urinária, tem disfunção erétil, eles têm... E aí, sem falar na parte psiquiátrica, né? Que é mais comum ter comorbidade psiquiátrica, imensamente mais comum do que nas outras especialidades. Não, e esse contexto polimedicamentoso, né? Obviamente a minha especialidade não tem um perfil, eu digo a cirurgia plástica de manejo de tantas medicações, mas eu também faço muito laudo e pareceres, né? E outro dia eu me deparei com um caso clínico que o estudo do prontuário me mostrou um paciente que o último receituário do geriatra dele tinha 28 itens, né? Então você imagina, em 28 itens, qual o potencial de interação ou isoladamente de um efeito colateral, né? É imenso, né? É imenso. Ontem eu atendi uma que usava 18. Usava 18, aí a ideia é sempre tentar dar uma enxugada. E aquela coisa que você vai correndo atrás, dá um remédio que dá sono, aí você dá um remédio que tira o sono. Aí o remédio que tira o sono dá dor, aí você dá um remédio que tira a dor. Aí o remédio que dá dor deixa obstipado, aí você dá um laxativo. Aí não sei o que, aí o laxativo dá dor de estômago, aí você dá um inibidor de bomba. E vai aquela... Um ciclo, né? Não termina nunca, né? Não, é verdade. Eu acho que no mesmo caminho que a gente vê hoje muito falar em deshospitalização de alguns pacientes, é a desmedicalização, ou seja, porque a gente tem hoje drogas com um perfil mais dinâmico, né, que atacam mais. E bacana esse gancho para trazer também, eu acho que a sua especialidade, assim como eu vejo reumato, oncologia, as novas fronteiras, né? As novas expectativas de tratamentos de doenças que muito pouco o neurologista podia oferecer até pouco tempo atrás, 20, 10 anos, né? Como você vê esse cenário do ponto de vista prático nas doenças degenerativas? O que é realidade? Porque a gente vê também muita promessa e é um paciente sensível a cair em promessas. Como você enxerga, né, essas novas opções terapêuticas? Agora a gente tem, por exemplo, os anticorpos monoclonais, né, que são tratamentos que agem diretamente na fisiopatologia da doença e com menos efeitos colaterais. O problema disso é que o custo, na grande maioria das vezes, é impraticável para os pacientes de modo geral, né? É um outro paciente que acaba conseguindo
ter acesso a algumas coisas o SUS fornece, né? E isso é mais gratificante de saber que a gente consegue obter muitos tratamentos pelo SUS. Esclerose múltipla, com medicamentos com custo bastante elevado, você consegue ter integralmente pelo SUS. Mas, por exemplo, para enxaqueca, você tem os anticorpos monoclonais que custam no mínimo R$1.000 por mês, né? Então, isso é muitas vezes... e aí você não consegue pelo convênio, você não consegue pelo SUS. A gente tem, por exemplo, teve um caso que até a gente trabalhou junto com a Flávia, né? Que era um caso de um paciente com atrofia muscular espinhal, né? Que precisava usar um medicamento que é um dos mais caros do mundo, que é o medicamento que você coloca um vírus que infecta a medula espinhal do paciente e aí ele coloca o gene lá nos neurônios e os neurônios começam a expressar aquela proteína e o paciente tem uma melhora impressionante. Eu fiquei muito impressionado quando vi um caso num congresso há uns 2 anos de 2 irmãos que nasceram com esse problema. Um nasceu em 2017, o outro nasceu em 2021. Em 2017 não tinha o tratamento e aí essa criança ficou traqueostomizada, tetraplégica. E o que nasceu em 2021 conseguiu esse tratamento, já existia, e estava brincando, correndo em volta do irmão. Assim, que realmente em pouquíssimo tempo você teve uma coisa revolucionária, né? Sim. Conseguiu curar doenças que antes eram tratamentos que eram inimagináveis que você pudesse ter, né? Então, realmente, a neurologia deixou de ser aquela piada de você olhar o paciente e não saber o que fazer, de falar que era o jardineiro, que estava regando. Isso, graças a Deus, acabou. E ainda tem muito para se discutir. Veja, saiu uma reportagem agora do pessoal da Federal do Rio de Janeiro que tem usado uma substância, se falho engano, que é extraída da placenta, não sei, e que ela pode ser usada para tratar lesão medular aguda, né? E aí mostrou um paciente com uma lesão grave que recebeu essa substância na época da lesão e 20 anos depois estava andando normal, mexendo. Ele teria ficado tetraplégico, né? Ainda é meio embrionário, mas é uma coisa que deixa a gente bastante empolgado, né? Com o futuro. Os novos tratamentos para a doença de Alzheimer, né? Que na verdade não tem um resultado tão incrível assim, mas tem um resultado e isso pode ser aperfeiçoado, servir como uma nova porta, né? Para o futuro, que ainda também tem um custo mais ou menos no Brasil. Esses novos tratamentos talvez custem o tratamento completo uns R$300 mil, né? E com benefício muito pouco, a pessoa tem que ter muito dinheiro para poder ter acesso e aceitar o pequeno benefício com tanto gasto, né? Não, sim, imagino. Mas acho que independente, a gente sabe que na medicina a gente não consegue ganhar todas, mas isso estimula, né, na prática do dia a dia, porque, bem como você disse, havia limites científicos que muitas vezes era um papel de expectante, né, do profissional médico. Controlar, né, a evolução, sintomas, mas eu acho que isso dá um perfil realmente de muita felicidade, principalmente para quem gosta da especialidade, porque com certeza. Acompanha a história acontecer, né, dessas medicações. E principalmente você no papel de docente, eu acho que a curiosidade é muito grande de quem está aprendendo, e a gente sabe, nem sempre a imprensa dosa, né, o tom com que as informações vêm. O fato é que a dúvida vem para o especialista esclarecer depois, dentro da realidade. E sobre o ensino da neurologia, a gente sabe que é uma especialidade que demanda muito estudo, muito tempo de aprendizado. Por quê? Porque são muitas patologias complexas. E hoje eu acho que todos dizem, né, principalmente os professores que convivem com as diversas gerações mais novas, como trazer esse grau de imagem de que esse caminho é bacana, mas precisa investimento, precisa tempo, controlando um pouco a inquietação do jovem que gostaria de aprender tudo no ChatGPT em 24 horas. Né? Não, a neurologia é uma especialidade que, por ser com um conteúdo extremamente denso, os poucos sobreviventes que conseguem chegar naquele nível, muitas vezes a pessoa acaba se colocando num pedestal, se achando
semideus, e aí quer mostrar erudição, então você vai escrever livros sobre isso, tá cheio de coisa rebuscada, e aquilo para quem não teve nenhum contato, aquilo ali acaba sendo muito espinhoso e a pessoa acaba desistindo facilmente. Numa era que a gente vive de facilidade de informação, de velocidade, quem não consegue atingir esse patamar, quem não tem paciência acaba desistindo facilmente. As pessoas desistem facilmente, né? E aí eu tenho aquela teoria de por que quando a gente é criança a gente gosta de desenho animado e não gosta de assistir filme. Você lembra, quando você era criança, você não queria assistir. Seu pai põe um filme, você faz. Porque a criança tem dificuldade com muitas informações simultaneamente. Então, quando você põe um desenho animado mais simples, ela não se perde, ela não se sente angustiada. Então, eu vejo isso na neurologia, que a gente, quando vai ensinar, tem que começar do beabá, do mais simples. Não adianta você colocar aquelas figuras tridimensionais cheias de detalhe, porque aquilo assusta. E você... Eu falo isso por mim mesmo. Eu gosto de ensinar na lousa, porque eu vou construindo o conhecimento, o raciocínio, aos poucos, e 100% das pessoas vão me acompanhando. Quando eu coloco um slide com uma informação, depois uso ferramentas lá de apresentação que vão somando informações. Eu nunca coloco a informação inteira de uma vez, porque aquilo desconecta. Você está mostrando o lado esquerdo, tem gente olhando o lado direito embaixo, não vai ter nada a ver. Ninguém vai estar na mesma toada que você, no mesmo passo que você. Então eu acho que isso é que acaba fazendo diferença. E alguns professores mais jovens têm usado mais ou menos isso também. Às vezes a gente usa redes sociais e ensina só uma coisa. Então aquelas pílulas, aqueles reels, aqueles stories, você usa só uma coisa e a pessoa aprende aquilo e pronto, e depois você passa para outra coisa e vai mostrando devagar. E não fica querendo rebuscar, querendo mostrar, olha que figura linda. Aquilo para um professor titular é lindo, mas para um cara que está no 2º ano da faculdade, aquilo é assustador. Você fala, meu Deus, eu vou ter que saber tudo aquilo. Já desanima quando você coloca aquela figura toda pomposa, tal. Você pode mostrar no fim da aula, no final vai ser isso aqui, mas a gente foi construindo, né? E essa construção demanda paciência. Nem os jovens, nem os mais experientes têm essa paciência hoje em dia. Não, e você me lembrou algo que na neurologia é bem verdade, porque se a gente fosse, se eu recapitular a época da residência, que a gente precisava se preparar para uma prova, né? Que era uma prova, né, com bastante dificuldade, com muito conhecimento. Aí eu olhava para neurologia, né? Eu já tive a decisão de cirurgia muito cedo, gostava de cirurgia, ia fazer, mas eu ia ter que saber, né, os princípios da neurologia, que eles caíam na prova de residência. E a gente abriu o Cécio, né? É muito denso, né? Não só em número de folhas, que a gente tinha muita coisa para estudar, mas para conseguir realmente superar, vamos saber a base, né? Eles começavam com uma complexidade que às vezes quem não está envolvido na especialidade não acompanha, ou tem angústia. E aí, pra gente tinha uma atualização terapêutica, olha, esse é o mínimo que você precisa saber para essa prova, e a gente, graças a Deus, né, tentava estudar, decorar aquilo lá. E até, vamos olhar, eletro, né, pra mim que sempre foquei em cirurgia, né, mas precisava aprender eletro, que no pronto-socorro é algo ainda muito importante. Olhava as doutrinas, ia no livrinho lá, como que chama, Dublin, né? Para saber o passo inicial. Eu preciso começar ainda. Aí depois você, como que é isso aqui? Aí você vai no livro. Mas eu acho que tem realmente essa questão. Se quem está aprendendo se depara com algo muito denso, da ansiedade, o cara acaba falando, não é para mim, não vou seguir aqui, né? E eu acho que essa didática que você traz ajuda demais, né? E as pessoas olham e falam assim, bom, caem 2 questões de neurologia na prova de residência, não vou estudar. Não vou estudar. Se você for ver número de folhas, né, e questões... Eu vou... E hoje, infelizmente, tem muito isso, né? Tem muita gente que fala assim, vou escolher o que eu vou estudar. Isso aqui eu não vou estudar, e aí a neurologia acaba ficando assim, não, isso não vou estudar, porque é muito difícil. E tem muito lugar que tem pouca aula de neurologia, e a pouca que tem é misturada com outra matéria, e a pessoa acaba, não, então é meio a meio, eu vou estudar só a outra, e a neurologia vai na sorte.
Já aconteceu, já participei de disciplina que era dividida uma com a outra e o pessoal preferia estudar a outra. E tem muito isso, né, também. Eu sinto que tem alguns estudantes de medicina, e agora a gente tem milhares, centenas de milhares no Brasil, então é muito heterogêneo, e aí você acaba vendo muito dos raros, né? Mas tem muita gente que fala, eu preciso tirar 6 na prova, e aí estuda só para tirar 6. Me deixa muito triste isso, né? Porque, poxa, a gente estudava para tirava o 10. Você vinha o 7, 8, 9, ok, né? Às vezes não vinha, mas a gente tentava, né? E a gente se pegava de foice para ver quem tirava as notas mais altas. Fulano tirou a nota mais alta, vixe. E ainda não sei se você lembra, na nossa época, hoje o pessoal preserva mais o sigilo, as questões pessoais, não? Mas saía a relação na parede, né? Então todo mundo ficava comparando. E a vermelha saía em vermelho, lembra? A vermelhinha, né? Já era facilmente identificável. Saía no edifício biomédico, né? Exatamente. E no mercado, assim, né? Esse jovem neurologista, uma especialidade essencialmente clínica, mas a gente sabe que tem a parte hospitalar também, a parte... Hoje a gente tem muitos colegas na indústria farmacêutica. Como você vê o mercado de trabalho para o jovem neurologista? Olha, eu sempre achei que era muito amplo e você tem muitas subespecialidades e com o envelhecimento da população você tem bastante paciente. Mas eu lembro que há uns 3 anos eu recebi uma mensagem de um residente que estava terminando a residência do Hospital das Clínicas, perguntando se eu tinha algum emprego para oferecer para ele, porque ele estava no fim da residência e não tinha nenhum emprego em comum. No fim, ele acabou se mudando de São Paulo, indo para outro estado, que era o estado de origem dele, porque aqui o mercado estava difícil para uma pessoa que tinha feito residência no Hospital das Clínicas. Pode ser que ele não tivesse uma oportunidade de trabalho nos grandes hospitais, que talvez já estejam saturados, e não tivesse aceito trabalhar num lugar mais simples, mais distante, né? Mas eu acreditava antes que a neurologia ainda teria bastante campo para atuação desses profissionais aí recém-formados. O que acontece é que tem sido cada vez mais comum você ver os serviços absorvendo pessoas que não fazem residência, que fazem pós-graduação, né? E isso também tem ocupado bastante espaço, né? E é mais barato, né? Você pagar um não especialista, então às vezes é uma economia que não é tão vantajosa, porque se você pega uma pessoa que não é especialista, nem que fez pós-graduação, tem lugares que você tem o recém-formado mesmo atuando, e ele acaba, por não ter uma formação tão adequada de exame neurológico, de raciocínio diagnóstico, atirando para tudo quanto é lado e pedindo exames que são desnecessários e que acabam até, no fim das contas, encarecendo mais o atendimento, né? Mas muitos pacientes acabam gostando. Fui no doutor fulano, ele pediu muitos exames, não sei o que e tal. Quando o paciente tem que gostar do médico que vai lá, põe a mão, examina, conversa e explica e sabe dizer por que pediu o exame, para que pediu, se precisa ou não, né? E tranquiliza o paciente ou orienta, né? Tem tudo isso, né? Sim, até porque, principalmente no pronto-socorro, a coisa mais fácil é pedir exame, o paciente vai gostar. Agora, você saber o porquê você não vai pedir e dizer para ele o porquê, acho que essa é algo que tecnicamente precisa, né, uma consolidação e uma profundidade maior na matéria. Mas, por outro lado, também a neurologia, e eu acho que cada vez mais é uma especialidade que hoje caminha com apoio à tecnologia. Então, também eu acho que esse neurologista que às vezes vai para lugares fora de grandes centros, ele deve sofrer um pouco, né? A disponibilidade, a qualidade do exame de imagem, as questões de intervenção, neurointervenção, que são, obviamente, de grande complexidade, né? Mas eu tenho ex-alunos que fizeram pós-graduação que moram no interior do Brasil e nem sempre tem tanta dificuldade assim. Por exemplo, ressonância, que é uma coisa que era mais difícil, já não é tão difícil assim de você conseguir. Então você vê gente que mora no interior do Nordeste e consegue uma ressonância, obviamente pagando, se depender do SUS, demora muito, né? Mas você tem tido um pouco melhor esse acesso, né? O interior do Brasil, acho que é um campo muito bom
o neurologista recém-formado trabalhar. Acho que tem bastante campo, mas as grandes cidades já estão ficando saturadas, né? O negócio talvez, o recomendável é você acabar se subespecializando e seguindo algum nicho, então fazer distúrbio do movimento, aí acaba se afunilando mais, né? Vou fazer eletroneuromiografia. Tem um campo que está bastante fértil atualmente, que é monitorização eletrofisiológica intraoperatória. Então, cirurgia de coluna, cirurgia de próstata, você acaba fazendo monitorização para evitar lesões. Preservar, né? Tentar preservar. Né? Então, esse é um campo bastante promissor, ainda com um número ainda pequeno de pessoas, mas exige uma formação. Você tem que fazer faculdade, residência de neurologia, residência de neurofisiologia clínica e depois uma especialização nisso. Há quem faça isso sem ter a especialização. Faz a especialização isolada, é recém-formado e vai fazer. Mas, obviamente, não vai ter o mesmo desempenho do que um especialista que tem uma visão mais... Não, sem dúvida. Mais aprofundada, né? E eu acho que um pouco também dos modelos, se a gente olhar, isso acompanha a verticalização dos planos de saúde, das operadoras, acaba sendo deste profissional ser absorvido numa estrutura de um grupo, né, e lá desenvolver e crescer. Você, por exemplo, além da docência, tem seu consultório privado, mas muitos dos colegas mais jovens a gente vê que acabam muito cedo depois de especialista começando e ingressam nessas instituições, como plantonista, depois plantonista de TI, mas depois ascendendo nos serviços verticalizados desses próprios grupos, que eu acho que acaba sendo uma opção, né, para muito profissional. Acaba concentrando, vai num local. Acho que uma outra coisa em São Paulo que a gente tem, e viveu isso muitos anos, os primeiros 10 anos, eu acho que é comum trabalhar em muito local diferente, né? Ou seja, a gente se deslocava muito em São Paulo, e isso acaba com o pouco tempo que a gente tem na vida, né? Ainda tem, né? Ainda tem bastante gente que trabalha em vários locais, porque nem sempre você tem oportunidade, não dá para viver só colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então você vê que tem gente que tem 2 consultórios em lugares diferentes, tem gente que atende um convênio num dia e particular no outro, aí passa a visita no hospital num dia, no outro, e dá aula. E é por aí vai, né? Vai fazendo coisas variadas ao longo da semana. É bom que não tem rotina, mas acaba, às vezes, você tendo que ficar se deslocando, né? Passar visita em 2, 3 lugares no mesmo dia. Eu já fiz muito isso. Sim, acho que é natural do médico. Atualmente, né? A tendência das pessoas é tentar morar perto do trabalho, para evitar o trânsito. São Paulo é impraticável, né? Sim, a gente acaba perdendo 2, 3 horas fácil, se não se planejar direito. Exato. Pô, mas muito bacana. E se você precisasse deixar aí algum recado para esse médico novo que está em dúvida, esse aluno que gosta da neurologia, qual uma dica da sua especialidade você daria? Bom, eu acho que você tem que ter alguém que lhe inspire, né? Conhecer, acompanhar, vivenciar. Não adianta só colocar na teoria, e se você não viver, não sentir o cheiro, não colocar a mão, não perceber, não visualizar como é a sua futura especialidade, você não vai ter grandes sucessos. Eu acho que o importante é você ir lá conhecer em loco, para saber se aquilo é realmente o que você quer. Mas não conhecer a residência em si, conhecer a rotina pós-residência, que a residência é uma fase, né? Então as pessoas falam assim, eu não vou fazer residência de tal coisa porque tem muito plantão. Mas, puxa, é uma fase, você pode não dar plantão, graças a Deus eu não dou mais plantão hoje em dia. E é uma coisa que eu realmente não gostava de fazer muito, apesar de achar que era importante, e financeiramente também tem sua importância, mas... porque você, por exemplo, privação de sono é uma coisa que me incomoda muito. Sim, para mim também. E a gente sabe que faz mal para a saúde, né? Na residência, hoje, se você der plantão, você tem o pós-plantão. Na nossa época não tinha isso, né? A Princesa Isabel não era conhecida ainda na nossa época, né? E você emendava... Eu cheguei a dar 2 plantões na época da residência de neuro. A gente, no último mês do R1 de neuro, na neuro,
eu dei 16 plantões noturnos em um mês. Ou seja, dava mais do que um por noite, né? Mais do que um a cada duas noites. Fora que eu não tinha pós-plantão. Então eu ia todos os dias ao hospital e a cada uma ou duas noites eu ficava de plantão e emendava, né? Não era 36 horas. Porque você chegava às 7, você não saía às 7 do dia seguinte. Você saía às 8, 9. Então era mais do que isso. Não, isso... a depender do programa ainda, eu ainda peguei, a residência nossa de geral era na época que eram só 12, um ainda desistiu, e eu lembro uma época que eu quis fazer aquela viagem do ano, né, um final de semana prolongado, mas isso às custas de trocar plantão. Eu lembro até hoje, acho que eu cheguei na sexta na minha residência, na sexta à tarde tomando no Sampa Café, né, lá do lado da tomografia, meu cafezinho, me dando conta que eu tinha entrado sexta de manhã e só ia sair segunda noite do hospital, né, ou seja, claro, eu fiz, é uma opção minha, porque eu queria, né, tirar um feriado para frente, mas claro, também eu acho que isso não é necessário, né, a gente viveu essa fase, acho que dá para ter coerência e razoabilidade e aprender muito, mas a tua dica eu acho que é fenomenal, não conhecer só a casquinha, né? Conhecer a fundo o que vai ser sua vida, porque é uma opção muito importante, sim, né? Gostar, se identificar com essa especialidade. Mas tenho certeza, a gente daqui desse embriãozinho tá formando uns neurologistas que vão ser seus futuros alunos nas pós-graduações aí. Tomara. E a gente sempre convida, eu te já, né, antecipando, que nos brinde com um causo médico, né? Esses tantos causos médicos nessa sua prática de clínico, neurologista. Tem algum que você escolhe para dividir conosco? Eu fico pensando assim, tem tantos casos, né? Tem casos felizes, tem casos tristes, né? Eu me lembro de uma paciente que eu atendi num ambulatório de convênio, que era um ambulatório razoavelmente simples, né? E ela chegou com um quadro de uma fraqueza nos 4 membros, e era uma neuropatia, e aí a gente faz uma investigação dessa neuropatia detalhada, e ela estava bastante limitada, né? E aí eu me lembro que entre as investigações ela tinha uma eletroforese de proteína alterada, e poderia ser uma doença chamada POENS, que pode ter associado a algum tumor hematológico. E aí eu pedi raio-x de ossos chatos e ela tinha uma lesão na bacia. E aí eu investiguei pedi para o ortopedista avaliar, ele falou que não era nada, e eu não me convenci. E aí eu liguei para um amigo meu que trabalhava no Hospital Santa Marcelina, que fazia neuromuscular no HC, Eduardo Stefan, um abraço para ele, e pedi para ele ver se conseguia uma avaliação lá, porque ela morava no extremo da Zona Leste. E esse convênio que eu atendi era na Moca. E aí ela foi lá, fez uma biópsia, era um plasmocitoma. E ela fez o tratamento, melhorou incrivelmente. E aí eu me lembro que um dia ela chegou para mim com um bolo, que ela era boleira, e ela não conseguia nem escrever. E ela mesma falou assim, olha, esse é o primeiro bolo que eu volto a fazer, e eu faço questão de lhe entregar. Que bacana. E até arrepia, assim, sim, de lembrar. Se você vê que pessoas que até se dependessem do convênio que ela tinha, não teriam perspectiva, e eu ficar talvez com aquela sequela, ou até pior, né? E aí, graças a amigos que você tem, consegue coisas fora, e é o SUS. E o teu raciocínio clínico também. É o SUS. A gente não pode desistir, né? Quando a gente tem convicção, o anjinho da guarda fica falando na sua orelha, não desista, não pare por aí, né? Porque tem muita gente que fala assim, esse paciente tá me dando muito trabalho, eu vou tratar mal para ele não voltar. Não, mas pelo contrário, perderam o bolo aí, ó. Ganhei um bolo bom, delicioso e assim como a gente tem histórias meio também estranhas, eu vou contar uma outra. Tá. Dr. Ricardo Ansai me mandou uma paciente com um quadro de fraqueza, né? E aí essa paciente chegou no consultório, eu examinei, era uma esclerose lateral amiotrófica. Falei, puxa vida, que triste, né? E essa paciente pediu o exame, né? E aí na consulta seguinte ela não veio a irmã e o cunhado. E aí como ela tá? Então, tá indo, doutor, tá indo. E ela não veio, não pôde vir e tal. E aí a gente queria saber o que ela tem, né? O que deu no exame.
como vocês vieram na primeira consulta, eu acredito que ela queira que vocês saibam, eu já tinha meio comentado com isso, e a gente vai ter que conversar com ela, mas o exame, e pelo quadro clínico, sugere que ela tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença grave, incurável, incapacitante, e ela vai perdendo os movimentos, e vai precisar de muito apoio de vocês. O apoio de vocês é o que vai mais trazer conforto a ela nesses tempos que vão ser difíceis, né? E aí, mas aí a gente vai ter que falar com ela, porque eu acho que é importante que ela saiba. Aí a irmã fala assim, não vai precisar, doutor, porque ela morreu. Aí eu fiquei sem reação, assim. Ela caiu, bateu a cabeça no banheiro, levamos pro hospital, ela morreu. Eu falei, poxa, podia ter falado pra mim, né? Eles ficaram testando até onde eu ia e eu tive... Bom, eles estão em luto, então a cabeça deve estar meio fora. E aí eu consolei e falei, bom, então não sei se foi o melhor pra ela, mas essa trajetória seria bastante difícil e talvez Deus tenha escolhido o melhor caminho, né? Esse é um caos que eu acho interessante que os mais jovens saibam, porque você fica meio com raiva, você, poxa, a pessoa me fez de bobo aqui, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas que estão, sei lá, às vezes tomaram essa decisão, vamos ver o que ele fala primeiro, porque se eu falar que ela morreu, talvez ele não interesse pelo caso, né? Então, acho que isso participou de certa forma desse processo de luto deles, né? Exato. Não, meus parabéns, meu amigo Vitor, acho que aqui a gente... É óbvio que ficaria, você é um grande amigo aí, uma inspiração nessa área, a gente ficaria conversando muito. Mas, enfim, chegamos aí no nosso tempo, acho que acrescentamos bastante no pessoal que pensa e gosta da sua especialidade e no futuro aí poderá trilhar esses seus passos. E muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Espero continuar aí sempre acompanhando vocês, que cada papo é muito interessante. Eu acompanho todos, vejo tudo integralmente. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço aos amigos dos Causos Médicos. Aqueles que gostam, peço que curtam nossas redes sociais, compartilhem e em breve voltaremos com mais Causos Médicos para todos que nos acompanham. Um grande abraço.